amigos, amigas aqui presentes, os familiares do nosso querido camarada Dinés Aguiar, a Tininha, o Dilair, que são seus filhos, a sua irmã que está aqui presente, a senhora Dilma, os seus netos, a Camila e o João Pedro, os seus sobrinhos, Dilma, a Daniela e a Adriane, e seu genro, o Jefferson, aqui presente, entre outros familiares e amigos da família. Vamos dar início neste momento, essa solenidade fúnebre, esse gesto de despedida do Partido Comunista do Brasil, do PCdoB, do qual Dinés Aguiar é um dos edificadores, é um dos construtores. Foi com grande pesar e forte emoção que nós recebemos ontem a notícia da morte do nosso querido camarada Dinés Aguiar. Eu conheci Dinés, carinhosamente conhecido entre nós como Careca, em meados de 1976, em Buenos Aires. Foi a primeira vez que eu tive com Dinés Aguiar. Desde aí, vivemos uma atividade militante conjunta, numa relação de confiança mútua e aprendizado mútuo. Muito aprendi com Dinés Aguiar. Foi junto ao Dinés e ao nosso querido camarada João Amazonas que recebemos em Pequim, no final de 1976, a impactante notícia da queda da Lapa. Como vocês sabem, aí o núcleo dirigente do partido foi atingido por brutal repressão dos esbirros da ditadura militar. Foi junto a Dinés, quando voltei a Buenos Aires em 2007, vindo da França, onde vivia, para buscar e organizar contatos com o partido aqui no Brasil, depois da queda da Lapa. O partido disperso, o partido que a gente tinha que procurar reagrupar num momento difícil, num momento muito duro. Foi junto ao nosso camarada Dinés que começamos também a reestruturar o partido depois de 1979, com a anistia que nós alcançamos. Um trabalho profícuo, um trabalho paciente, um trabalho decidido nesse momento, um partido atingido seriamente pela repressão, num trabalho, portanto, de reerguer o Partido Comunista do Brasil. Companheiros e companheiras, Dinés foi um militante de longo percurso. Um militante de longo percurso. O PCdoB, como partido de larga história, pode ter militantes como Dinés. São militantes verdadeiramente dedicados à nossa causa, o socialismo e o comunismo. Dinés dedicou mais de 60 anos de sua vida ao nosso partido. Desde muito jovem, iniciou sua militância no movimento estudantil secundarista, na década de 50, sendo eleito presidente da União Brasileira de Estudantes Secundaristas. Portanto, desde aí, o Dinés, ainda muito jovem, já tinha uma atuação importante, política, junto aos estudantes secundaristas.
no episódio marcante na vida do Partido Comunista do Brasil, na sua reorganização de 1962, foi eleito para o Comitê Central do PCdoB. Aliás, Dinés é um dos últimos remanescentes dos bravos camaradas que ousaram reorganizar o PCdoB na senda da Revolução. Dinés foi destacado combatente na luta contra o regime militar de 1964. Foi dirigente conosco na recomposição do coletivo dirigente da terceira geração do Partido Comunista do Brasil. Na nossa história comemorativa aos 90 anos do partido, isso está registrado, porque nós tivemos a terceira geração e a recomposição dessa terceira geração. O Dinés vem desde a terceira geração, porque ele foi também um partícipe da reorganização do partido. E depois participa da recomposição dessa terceira geração. Dinés, companheiros e companheiras, foi um militante que contribuiu para a construção do PCdoB. Dinés foi um dos construtores do nosso partido. Durante longo tempo, assumiu a tarefa de secretário nacional de organização do PCdoB, num período de reestruturação do partido, pós-ditadura militar, e no começo da sua legalidade, legalidade que vivemos até hoje. Se dedicou com denodo na importante tarefa de organizar a Escola Nacional do PCdoB, num período em que o partido começava a crescer e exigia a formação de quadros dirigentes capazes de conduzir o partido diante dos novos desafios da nossa época. O Dinés teve essa compreensão. Dinés se dedicou integralmente à fundação e construção da Escola Nacional do Partido. Nós temos aqui a presença da nossa reitora, Nereide, que é exatamente hoje a reitora dessa escola, e foi exatamente o Dinés que começou esse trabalho profícuo, importante para o nosso partido. Acredito que é o único partido hoje no Brasil que tem uma escola nacional de quadros, com uma estrutura já formada, currículos definidos, departamentos de pesquisa, e isso não é qualquer coisa. Um trabalho importante iniciado pelo nosso camarada Dinés Aguiar. Companheiros e companheiras, Dinés foi um militante abnegado e convicto na defesa da linha política do PCdoB e da causa comunista. Ele se afastou do Comitê Central em 1990, mas continuou sendo um militante devotado até o seu último dia de vida. Dinés passou a construir o partido na cidade de Campos do Jordão, em São Paulo. Aí foi eleito vice-prefeito da cidade de Campos do Jordão, além de secretário da Cultura, ou seja, teve um papel importante nessa cidade. Atualmente, compunha a direção do Comitê Municipal de Valinhos, no interior de São Paulo, e integrava a equipe do Centro de Documentação e Memória da Fundação Maurício Grabois. Mesmo com graves limites causados por grave enfermidade, Dinés trabalhava de forma exemplar, disciplinado, constante. Era exatamente um exemplo para nós o que o Dinés demonstrava com a sua capacidade de trabalho até o seu último dia de vida. Dinés
companheiros e companheiras, deixa importante contribuição ao nosso partido. Deixa grata recordação. Neste momento, reverenciamos a memória de Dinéas. Adeus, careca. Dinéas, você está presente. Muito obrigado. Eu preferi preparar o texto no computador, porque como estou muito emocionado, me facilitaria ler do que falar. Quando eu era bem pequeno, o Dinéas costumava ler para mim fábulas e histórias infantis, mas também, de um jeito muito próprio, falava de revoluções e das lutas dos povos, fazendo com que o pequeno Polegar convivesse com os guardas vermelhos da Revolução Russa. Assim, se me entristecia pelas desventuras do soldadinho de chumbo, vibrava com a promessa de Espartacus e seu exército de escravos. Voltaremos e seremos milhões. Já adolescente, li em algum lugar que, para muitas nações indígenas, ao morrermos nos juntamos aos nossos ancestrais e, ao nascermos, todos eles voltam a viver através de nós. Mesmo descrente do aspecto místico, gostava de especular sobre essa ideia, pensando que, em lugar de nossos antepassados consanguíneos, avós, bisavós, tataravós e os demais que os antecederam, nossos ancestrais bem poderiam ser todos aqueles que, em algum momento do longo curso da história da humanidade, se ergueram contra a opressão e pela liberdade. Nossos verdadeiros ancestrais seriam então os gladiadores que desafiaram o poder de Roma, ou os camponeses alemães que tentaram levar ao extremo a reforma protestante e deram a vida em prol da extinção dos privilégios, os negros e indígenas que combateram nos quilombos, os proletários franceses que se sublevaram na Comuna de Paris. Tantos exemplos. Quantas derrotas contundentes, o amargo sentimento do fracasso inevitável, mas quantas e quantas vitórias esplendorosas que iluminaram os séculos seguintes. Hoje, meu pai, Dinéas Aguiar, após décadas de incessante luta pelo comunismo, partiu para se juntar aos seus companheiros e ancestrais de tantas lutas, como Amazonas, Grabois, Arruda, Pomar, Arroio, mas também a outros ancestrais, o espoliado agricultor mexicano, que um dia disse basta e se somou ao Exército Revolucionário do Sul de Emiliano Zapata, ou o pequeno vietnamita que pegou em armas contra a dominação japonesa, francesa e estadunidense. Os guerreiros zulus que puseram abaixo a arrogância das tropas britânicas, assim como os indígenas de Touro Sentado que esmagaram a cavalaria do general Custer. Estes são os nossos antepassados, os que passaram da indignação para a luta, sem medir consequências, e deixando um grandioso legado para todos os povos. Dinéas, Arruda, Amazonas e tantos outros fazem parte agora da legião dos que, desde o início da história, lutaram pelo avanço da humanidade, derrubando tantos e tantos impérios que antes pareciam eternos e invencíveis, e hoje não passam de meros e superficiais verbetes enciclopédicos. Estes são os nossos ancestrais, nossos antepassados, a linhagem coletiva da humanidade. Todos eles se foram, será mesmo? Quem pode garantir que, quando um jovem palestino arremessa uma pedra contra o blindado israelense, seu braço também não é empunhado por Oswaldão ou Helenira? Ou no íntimo de um sem-terra, resistindo à prepotência dos latifundiários e seus jagunços, no ecoam as batidas dos pequenos tamborileiros da Revolução Francesa,
todas essas vidas e lutas estão integradas. Se o Dinéias não está agora mais entre nós, pode, porém, estar voltando à vida na Grécia, na Espanha, Itália, África, América Latina, Ásia, em todas as partes do mundo, onde descendentes dessa formidável ancestralidade coletiva começam a contestar a ordem vigente e, incorporando-se em si todos os milhões de antepassados combatentes, avançam cada vez mais na luta pelo fim da opressão do jugo imperialista. E a cada gesto de vitória, de indignação, de luta, ali estão também nossos companheiros ancestrais. Dinéias, agora você está entre os antigos, os antepassados, os ancestrais. Mas espero também, como garante a cultura indígena, que tanto você como os milhões de nossos ancestrais coletivos continuem a renascer em todas as partes do mundo, dando mais uma valiosa contribuição para o avanço revolucionário, pelo fim do capitalismo e pelo fim da exploração do homem pelo homem. Poderia concluir essa homenagem. Aqui nessa Câmara Municipal houve a solenidade dos 91 anos do Partido Comunista do Brasil. Dinéias estava na primeira fila. E quando soou o hino da Internacional e quando a militância comunista ao final responde com o seu grito tradicional, lá estava ele, é verdade, já um pouco curvado, mas o punho, este sim, bem erguido. Então, eu vou propor aqui que a gente dê aquele grito que, se ele, Dinéias, o faria sorrir. 1, 2, 3, 4, 5 mil e viva o Partido Comunista do Brasil! 1, 2, 3, 4, 5 mil e viva o Partido Comunista do Brasil! Viva a memória e o legado da vida de Dinéias Aguiar! Viva! Agora estamos todos reunidos para nos despedirmos do nosso querido irmão, avô, pai, tio, amigos. Então vamos pedir a ele, nosso Pai maior, que nos ampare, nos ajude a aceitar essa despedida tão triste. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.